continuasse com as vossas Bíblias abertas aí, nesse capítulo 5 de Provérbios. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserve os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destila favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como um absinto, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte, e os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, e as suas carreiras são variáveis, e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis da palavra da minha boca. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa de estrangeiro. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como aborreci a correção, e desprezou meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem os meus mestres, inclinei o meu ouvido, quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da sua cisterna e das correntes do teu poço, derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegre-te com a mulher da tua mocidade, como a serva amorosa, a gazela graciosa. Sacie-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andaria atraído pela estranha, e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso de sua loucura andará errado. Salomão escreveu esse livro, ele é o autor do livro de Provérbios. E ele, ao escrever esse livro, ele estava dando instruções, recomendando seu filho, que certamente assumiria o trono. E esse rei, Salomão, preocupado que seu filho não entrasse por caminhos perigosos, mesmo quando tivesse sendo rei e pudesse cuidar das ovelhas do Senhor e conduzir a nação da melhor maneira possível, então ele traz avisos. Aliás, o livro de Provérbios é um livro de avisos, ele é uma teologia prática, ele nos ensina os perigos. Tudo que Salomão recebeu de Deus em sabedoria, ele transmitiu nesses livros, principalmente no livro de Provérbios, para que o seu filho não entrasse por caminho tortuoso. Mas como eu já disse aqui que o livro de Provérbios, ele faz parte do cânon bíblico, ele é um livro inspirado. Então, é a palavra de Deus falando conosco ainda hoje. 3.000 anos já se passaram quando Salomão falou essas palavras, mas esta palavra ainda é viva, atuante, vigente nos dias que estamos vivendo. Então, meus amados irmãos, vejamos que ele orienta seu filho. E aí no versículo 1 e 2, ele já faz um apelo. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserve os meus avisos, e os teus lábios guardem o conhecimento. Salomão está fazendo um apelo a seu filho aqui, e é um apelo que Deus faz para nós.
que devemos, né, que devemos nos atentar para a sabedoria, para o conhecimento, porque isto livrará a nossa família, isto livrará de arcarmos com consequências terríveis para as nossas famílias, já que o que estamos vendo no mundo inteiro é isto: famílias disfuncionais, famílias sofrendo. Por quê, irmãos? Porque eles não têm esta orientação, esse ensinamento, esse entendimento que nós temos. Mas por que que Salomão está fazendo um apelo, chamando o seu filho, como a Bíblia nos chama, para que nós nos voltemos à sabedoria de Deus, nos voltemos ao seu entendimento? Por quê? Porque no versículo 3 até o versículo 6, como está aí, ele vai falar da mulher estranha, da mulher estranha. Ele diz assim: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, e os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, e suas carreiras são variáveis, e não as conhece. Ele está dizendo que essa mulher estranha aqui, ela anda por vários caminhos, ela é inconsequente, e ela é uma mulher destruidora de famílias, de lares. E podemos também falar que não há só mulheres estranhas, há também homens estranhos, que são verdadeiros instrumentos do mal para destruírem famílias. Mulheres estranhas e homens estranhos. Aqui, nesse texto bíblico que eu li, Salomão está falando da mulher estranha. Esta mulher que ela, com as suas palavras, ela tem mel na sua boca. O seu paladar é como mel, o seu beijo é um beijo de mel, é algo que atrai, é algo que traz os incautos, e ela é uma mulher que é imoral, é uma mulher imoral. Como também tem homens que são destruidores de lares e são imorais. E a Bíblia chama atenção para nós pais, para as mães, chama atenção também para os filhos, chama atenção da família. Por quê, irmãos? Porque aqui nós temos avisos. Livro de Provérbios são avisos, mostra-nos a prudência, o zelo, o cuidado. Se você vê um mal, o que você faz? Você esconde. E o que o provérbio faz é mostrar os males, aquilo que tenta destruir as nossas vidas. Salomão teve sabedoria para mostrar os perigos que estão debaixo do sol, aquilo que nós vivemos no dia a dia, no sentido horizontal. Então, se você atentar para isso aqui, você certamente se livrará dos perigos que nós temos na vida. Ninguém, por exemplo, pega seu carro e sai pelas ruas aqui de Pouso Alegre, em alta velocidade, não respeitando as placas, aquilo que as placas estão falando. Ali é um aviso, você não entra numa contramão, porque se você entrar numa contramão ali, você tanto colocará a sua vida em risco, como alguém que está com você, e como aquele também que estará vindo lá, que é inocente. Quando a gente não ouve aviso, nós colocamos toda a família em perigo, não só nós, que vamos sofrer consequência, mas também a família e outros que nada tem a ver com aquilo. Por isso Salomão está ensinando, irmãos, ensinando aqui os perigos, e ele mostra que essa mulher estranha, ela é perigosíssima, é uma mulher imoral. E como o diabo nunca aparece para nós, não aparece para o pai de família, não aparece para aquela mãe lá do lar, com chifre, com tridente na mão, cheirando a enxofre, com uma cauda enorme. Ele nunca aparece assim, ele sempre irá vir de outra maneira, ele virá de uma forma mascarada, e muitas vezes, para o pai de família, ele virá através de uma mulher estranha, e muitas vezes, para aquela mulher do lar, casada, que cuida dos filhos, ele virá através de um homem estranho. Estou eu falando com alguém nesta noite, que está correndo esse perigo?
ou que já está sentindo até o mal se aproximando, pois bem, preste atenção, porque tudo isso trará consequência. Tome cuidado, porque essas orientações aqui, que está na Bíblia, é para você, é para mim, é para a igreja, é para os salvos, porque embora você seja salvo, embora você seja crente, você deve ser prudente e cuidadoso. Salomão está falando e trazendo ensinamento para o seu filho, mas como o provérbio é a palavra de Deus, aqui está o ensinamento para todos nós. Veja, meus irmãos, que do versículo 3 até o 6, Salomão mostra que ela é uma mulher perigosa, é uma mulher que tem os lábios, que são lábios estranhos, mas que destila favo de mel, né? Favo de mel, é uma mulher também que seu paladar é macio, em outra tradução, seus beijos são macios, né? Tomemos cuidado com a mulher estranha, tomemos cuidado com o homem estranho. A sua esposa não é estranha, porque você vive com ela há quantos anos? O seu marido não é estranho, porque você convive com ele há muitos e muito tempo. Então você sabe exatamente do que eu estou falando, ou do que Salomão está nos ensinando nesta noite. A mulher estranha. E o versículo 7, ele repete o apelo. Por que será que Salomão, no versículo 7, repete o apelo? Exatamente, irmãos, porque ele está falando de algo muito grave, ele está falando de algo perigoso, e não é estas coisas que estão destruindo as famílias, não é assim que muitos lares estão destruídos, não é assim que muitos lares estão arcando com uma consequência muito dura, lares que estão sofrendo, quando não observaram os avisos, e agora trouxe consequência para todo mundo, e todo mundo sofre, todo mundo está padecendo, simplesmente porque não se cuidou, não observou e não guardou aquilo que veio para nos instruir. Se não fosse para nos instruir, não estaria aqui na Bíblia. Tudo que está aqui é para te orientar, é para te ensinar, e Satanás, ele é muito sagaz, ele vem de uma maneira sutil, ele não vem abruptamente, ele começa de uma maneira bem lenta, vai se aproximando, vai chegando ao incauto, vai te pegando quando você já não está muito interessado em estar em comunhão com Deus, não é? Como Sansão, por exemplo, e como Davi, por exemplo, e vai se aproximando, e vai chegando, e de repente você está olhando e comparando a sua esposa com outra pessoa, ou às vezes comparando o seu marido com outra pessoa, coisa que você nunca deveria fazer perante Deus. Ô pastor, mas que assunto que o irmão vem trazer? Mas está na Bíblia, se está na Bíblia é para nós. 3.000 anos passaram e a palavra está falando conosco hoje, porque ela não mudou, e o homem também não mudou, mudou a tecnologia. Se na época era cavalo, camelos, hoje são carros, são trens, são aviões, jet ski e tantos outros meios de transporte, mas o homem é o mesmo, o mal que está na alma dele continua o mesmo, mas nós que somos salvos, podemos estar fortalecidos em Deus, em sua palavra, e nos livrar dos perigos, quando a gente ouve os avisos de Deus. Aqui estão os avisos do Senhor. No versículo 7, ele volta a fazer o apelo, já porque ele está vendo que é algo sério. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desviei da palavra da minha boca. Não desvie desta palavra. Não pense que você vai se sair bem. Não pense porque o momento é agradável, porque o momento é atraente, porque há uma aparência de mel, há algo como nós estamos vendo no nosso mundo hoje, mundo odierno, onde as pessoas só pensam em prazer e tudo se faz para ter prazer, e não importa se vai acontecer isso ou aquilo, o importante é ter prazer. Então, meus irmãos, aqui está o perigo. Cuidado com aquilo que parece
momentaneamente ser prazer, porque esta mulher aqui, ela anda sem direção. E outra coisa, ela nem sabe o que está fazendo na verdade. Ela é uma mulher totalmente perdida, ela é uma mulher imoral, ela procura os incautos, ela procura oportunidade, ela procura meio, ela procura onde há uma brecha, ali tem uma brecha, e quem usa ela é o próprio Satanás, é o diabo, que sempre usou os homens nesse lado da imoralidade. Então, ela, desta maneira, ela consegue arrastar muitos para o caminho que ela está. E qual é o caminho que ela está? Caminho da morte e caminho do inferno. É o que a Bíblia diz. Quem vai com ela, vai para o caminho da morte e vai para o caminho do inferno. Assim também são aqueles homens estranhos, que chega lá no emprego, que chega lá na escola, falando bonito, mostrando beleza, e com palavras, e com gestos, vai atraindo aquela mãe de família, aquela mulher que está lutando com a vida lá, e que está num momento meio distraída, e esquecendo de guardar a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra Deus, e ela vai de uma maneira sutil, sendo engrupida, envolvida em palavras, em gestos, que no momento parece ser algo até de fantasia, de até aventuras, mas no final é morte e inferno. Então tomemos cuidado, porque ele volta no versículo 7, fazer o apelo: filhos, dai-me ouvidos e não vos desviei das palavras da minha boca. Não desvie desta palavra. E o que ele mostra no versículo 8 é exatamente a prevenção, irmão. É exatamente como prevenir essa desgraça. Como que se previne isto? Versículo 8: afasta-te dela, o teu caminho, e não te aproxime da porta da sua casa. Ele está dizendo o seguinte: fique de longe, não se aproxime, não queira dizer que você é forte, não pense que você é capaz, mas fique de longe. Você sabe que lá está o mal, não passe por lá, escape-te por tua vida, passe de longe, não fique lá. E assim também, não é? Assim também é uma palavra para as mulheres. Você sabe que tem um perigo lá, não passe lá, né? Não fique perto da porta onde está o estrangeiro, não queira comunicar desta maneira com o estrangeiro. Tanto o marido como a esposa, não comunique com o estrangeiro como se você já o conhecesse há muito tempo. Ele é um estrangeiro, e dentro dos originais aqui, esta mulher é imoral, e quando falo de um homem estrangeiro, eu estou falando também de um homem imoral. Dentro desse contexto, é alguém que não traz nada de bom, só traz destruição, haja vista que ele está caminhando para a morte e para o inferno. E esse é o trabalhar do diabo no mundo, o que nós estamos vendo nas famílias hoje, irmãos. E aí você fala: pastor, mas é para eu evitar tudo isso aí? Sim, então eu tenho que correr disto. É exatamente, se afastar e correr disto. E muitas vezes nós estamos trazendo a mulher estranha para dentro de casa e o homem estranho para dentro de casa. E como é que nós estamos trazendo esses homens estranhos, essas mulheres estranhas para dentro de casa? São aqueles hollywoodianos, são os artistas, são os atores, e são aqueles homens que estão lá na televisão. Eles estão entrando na nossa família, entrando na nossa casa, e lá com cenas explícitas de sexos, com cenas imorais, entram para dentro do seu lar, e você não está vendo que você já introduziu um estrangeiro e uma estrangeira dentro da sua casa, e depois você não sabe por que está havendo um transtorno no seu lar, por que uma família está apagando, por que meus filhos não têm prazer mais de ir à igreja, por que a minha esposa está assim, por que o meu marido está assim? É porque a televisão está vomitando estrangeiros, estrangeiras imorais dentro da sua casa, e lá dentro do quarto pode assistir o que parece, pode ver o que está aparecendo, não faz mal,
porque ninguém está vendo, ninguém está sabendo, e você está recebendo o maior lixo que o mundo tem para introduzir dentro da sua casa. O mundo está vomitando dentro da sua casa o que tem de pior, e você está vendo e assistindo com eles. E às vezes não é a televisão, o que mais está pegando hoje é exatamente a internet, quando muitos estão passeando em sites que você sabe que é imoral, onde estão os homens imorais, as mulheres imorais, e vou usar a palavra que está aqui, lá no original. Essa mulher imoral, ela é uma prostituta, é uma mulher que é usada para destruir as famílias, e tem muita gente dessa no seu celular, que você fica olhando, que você dá aquela passadinha logo, dá umas olhadinhas, e muitos envolvidos até na pornografia. Mas pastor, isto é assunto para a família? Este é o assunto que Deus tem para a igreja hoje, e para a nossa família, e para proteger a minha família e a tua família, desse lixo que está no mundo, desse lixo que está entrando. Ah não, pastor, eu estou assistindo uma série, tem muitas pornografias assim lá, tem muitas imagens, muitas coisas lá que eu também não gosto, mas eu quero ver o fim. Meu irmão, o fim é que você vai se esfriar, e o fim é que esse mal vai também tomar sua filha, seu filho, e vai também fazer seu marido, a sua esposa, ficar pensando outras coisas, porque a sua alma já está fragilizada por aquilo que os estranhos estão trazendo dentro dos nossos lares. Por isso, irmãos, por isso que os nossos lares devem ter culto de família, por isso que os nossos lares têm que ter oração, é vida de oração, é um ajudando o outro, um conduzindo o outro para o caminho certo, através desses avisos. Quando você vê estas coisas, já está acendendo uma luz vermelha de perigo dentro da sua casa. É hora de você fechar a porta para isto, é hora de você colocar as estranhas e os estranhos para fora da porta da sua casa, lá para a rua, porque na sua casa quem habita é Jesus Cristo. Na sua casa o que habita é o louvor, é a adoração ao nosso Deus. É por isso que muitos lares estão sendo destruídos. É por isso que muitas famílias estão sendo acabadas. Muita gente hoje com a cabeça no mundo da lua. O homossexualismo tomando conta das vidas. Pessoas, crianças, já com trejeitos, sendo transformada por essa sociedade que está cheio de miséria, que está cheio de pecado, e vai enfiando isso goela abaixo. E se você não é um guardião, uma guardiã do seu lar, não é alguém que vigia com os avisos de Deus, este mal entra lá também. Mas que o sangue de Jesus Cristo guarde a minha família e a tua família, que lá nos umbrais da porta da nossa casa tenha sangue de Jesus, que o sangue de Cristo esteja no meu coração, que o sangue de Cristo esteja derramado sobre todos nós aqui, para que sejamos protegidos do faraó que está destruindo famílias. Quantas mães chorando, quantos pais chorando, porque o maldito do adultério entrou no lar, quantos que estão sofrendo porque o homossexualismo entrou dentro da família, quantos estão chorando porque o lar já está dividido, está acabado, mas que o sangue de Jesus Cristo tenha misericórdia de nós e nos proteja desta noite, irmãos. Talvez você não esteja vendo o perigo, talvez você não esteja entendendo o perigo, que tudo que Satanás está preocupado é com a sua família, que Satanás está preocupado é com o seu filho, sabe, o seu menininho que está crescendo, é com ele que Satanás está preocupado. Ainda falei para as irmãs hoje aqui na escola bíblica dominical, ele não está preocupado com ouro, com prata, ele não está preocupado nada disto. Tanto Satanás como Jesus está preocupado com pessoas. Jesus quer salvar, Satanás quer jogar no lixo. Jesus quer levantar, Satanás quer nos destruir, colocar no chão. Jesus quer nos levar para o céu, Satanás trabalha para levar a família para o inferno. Esta é a realidade, irmãos.
Esta é a verdade que nós estamos vendo, é o que está aqui na Bíblia, que nós acabamos de ler. É isto que nós estamos entendendo, e nós precisamos de ouvir uma palavra dessa, que choca, que chama atenção, não é? Que vem para clarear nossa mente, e você entenda que nós não estamos passeando aqui na terra, nós somos peregrinos, irmãos. Nós não estamos aqui num acampamento, numa colônia de férias, não. Nós estamos num mundo onde o diabo tem o domínio. Nós estamos como peregrinos, diz Pedro, somos peregrinos e forasteiros, nós não somos daqui. Louvado seja por esse hino que nós acabamos de ouvir, irmãos. Esse hino que acabamos de ouvir, a nossa morada é com Ele para sempre na eternidade. É para lá que nós queremos ir com a nossa família, é para lá que nós queremos sair daqui, para nunca mais voltar, para viver nesse mundo do que nós já estamos vendo, aonde não tem limite para mais nada. O ambiente cheira sexo, tudo que você vê na televisão é sexo, nas escolas hoje só fala em sexo, em qualquer lugar é um sexo deturpado, é aquilo que ficou vulgarizado, é o mal que assola a sociedade. Mas, meus queridos irmãos, nós estamos sendo avisados pela palavra de Deus. Cuide daquilo que você tem como valor, aquilo que é o maior patrimônio, a nossa família. Cuide da sua família, mostrando esses avisos, esses perigos, porque a mulher estranha, ela não tem outra intenção a não ser destruir a sua casa. O homem estranho, ele não tem outra intenção a não ser destruir a sua família. É tudo que ele quer, é tudo que ela quer. Destruir, levar você ao sofrimento, fazer você gemer de dor e mais nada. Mas que o sangue de Cristo nos guarde, que a mão do Senhor esteja sobre nós, irmãos. E a Bíblia fala com muita clareza, 1 Coríntios 6:18, fugir da prostituição. Com imoralidade você não luta, com imoralidade você não fica querendo fazer graça, achar que é forte para vencer, não. Com coisas imorais, com prostituição, você corre, você foge. Lembra de José? Quando a mulher de Potifar veio e queria que ele se relacionasse intimamente com ela, sabe o que José fez? Não ficou lá dizendo, eu sou de Deus, e ficou lá horas e horas dizendo, é isso. Não, ele fugiu, ele escapou pela vida dele, irmão. É isso que a Bíblia ensina, fugir, foge. Você está vendo o mal? Está vendo alguma coisa diferente aí? Foge, porque você não tem força suficiente em si mesmo para ir lá e vencer. Não, a Bíblia manda fugir. Viu o perigo? Foge dele. O sábio vê o perigo e se esconde, escapa. E Provérbios 6:27 também diz o seguinte, que quem pega em brasa se queima, quem anda sobre brasa vai se queimar. Então não tem como, irmãos. Eu sei que hoje é uma palavra diferente, eu sei que hoje é uma mensagem para você não dar glória a Deus, mas é a palavra de Deus para nossas famílias aqui agora. Porque enquanto a nossa família estiver de pé, enquanto essa maldição não entrar nela, você vai continuar glorificando e sorrindo e alegre, porque este mal, ele traz sofrimento para toda a família. Versículo 9 até o versículo 13, mostra-nos as consequências. E ele fala assim, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se farte os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entre na casa de estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e seu corpo. Ou seja, você não perca a sua dignidade, você não, no final da sua vida, não fique sofrendo, você ao perder a dignidade, não fique depois juntamente com a família, passando angústia, tristeza, por algo que aconteceu. Meus amados, eu sei que Jesus perdoa pecado, sim, meus amados irmãos, mas não tira a consequência. Ele perdoa pecado, mas a vida cobra. Então, irmãos, não erreis, tudo que o homem plantar, ele colherá. Eu sei que Jesus está aqui para perdoar qualquer tipo de pecado, inclusive esse pecado, que é um pecado contra um corpo, é um pecado contra o seu corpo, vai manchar, você vai ficar manchado, e aí, meu irmão,
Ele até vai te perdoar se você se arrepender de verdade, mas as consequências virão. Eu não sei, irmãos, eu acredito que o Senhor Deus está livrando alguém aqui. Estas palavras vêm para te livrar, para te arrancar do mal. Preste atenção no que Deus está te falando, e você vai livrar-se de consequência, e vai livrar também de fazer muita gente inocente sofrer nesse barco. Ouça a palavra do Senhor. E ainda, meus amados, nós vemos no versículo 15 ao 19, Salomão fazendo o quê? Ele mostrando que o homem e a mulher, eles podem sim desfrutar do sexo. O sexo é algo santo, irmão. Não é isto que você vê na televisão, que você vê as pessoas falando aí para a rua, que deturparam tudo, e o sexo parece ser algo agora que não tem valor, mas aqui na Bíblia, o sexo é santo, ele veio de Deus, é algo para o homem e a mulher desfrutarem dentro do casamento. Sexo antes do casamento chama-se fornicação, fora do casamento é adultério, e este mal, a Bíblia diz que nem o fornicário e nem o adúltero entrará no reino de Deus, nenhum nem outro. É lógico, se Jesus perdoou, está perdoado, esquece, mas não é porque alguém aqui falhou que eu não vou ensinar esse assunto. Eu vou ensinar para que você não caia lá, para que você tome cuidado, porque as consequências são terríveis, são duras e cruéis. Então escute a palavra do Senhor nesta noite, e a sua família estará protegida da estranha e do estranho. Veja, meus amados irmãos, o Salomão falando aqui sobre o sexo dentro do casamento, que é algo que Deus pensou, que Ele preconizou, que Ele trouxe para o desfruto de um homem e de uma mulher, dentro do casamento, algo seguro, algo bonito, e algo que preserva, algo que dignifica a família. Versículo 15 até o 19, está escrito assim: bebe a água da sua cisterna e das correntes do teu poço. O diabo sempre coloca no coração de alguém para ficar olhando do outro lado, como Davi. Ele já era casado, tinha sua família, mas ele olhou lá e se interessou mais por alguém de lá, por uma estrangeira, por alguém que nunca foi nada dele, e ali aconteceu toda a desgraça, e depois veio as consequências. Então, meus amados irmãos, o Salomão aqui, ele está mostrando a beleza do sexo dentro dessa união conjugal, não é? Aqui está, no versículo 15 em diante, toda essa beleza que a Bíblia mostra. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de água, sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Alegra com a mulher da tua mocidade, alegra com o marido da tua mocidade, alegra com aquele que é seu cônjuge. É com ele que você tem que se alegrar, é ali que você tem que viver perante Deus. Se tem algum conflito, se tem alguma situação que está dificultando esta convivência gostosa, você tem joelho, e você tem um Deus grande e poderoso, que está mais interessado do que mesmo vocês, de fazer a família funcionar, porque Ele instituiu a família, Ele conhece família, Ele conhece coração, Ele sabe o que está dentro de cada um de nós. Então Ele quer sim que você o reverencie, que você o traga para as suas necessidades, e Ele está ali para te abençoar, para te ajudar. E o versículo 21, irmão, sabe o que ele diz? Versículo 7, Salomão diz que Deus vê. Versículo 17, irmão, versículo 21, Deus vê, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Veja, meu irmão, ninguém aqui está fora do radar de Deus. Ele está enxergando todos nós. Nenhum de nós aqui faz qualquer coisa que Deus não saiba, e nenhum de nós pensa qualquer coisa que Deus não conheça. Deus conhece você por dentro e por fora.
Ele sabe tudo sobre a minha vida, sabe tudo sobre a sua vida, e sabe, conhece a vida de cada morador, cada habitante, dos bilhões de habitantes que estão aqui na terra. Ele conhece todos. Então, meus amados irmãos, se eu sou um filho de Deus, se eu sou um salvo, eu quero mais andar com Ele, viver para Ele, andar na presença dEle. E sabe, irmão, a presença de Deus nos protege. Um dia eu estava viajando aí para um lugar fora, e com um colega, mas esse colega não era um salvo em Cristo, não conhecia esse Deus, embora eu tenha falado de Deus para ele. Mas esse rapaz, quando chegamos lá do outro lado, é um outro país, lá, ele chegando naquele país, ele tirou a aliança do seu dedo e disse para mim: eu aqui não sou mais casado, eu não sou mais casado. É assim, irmãos, as pessoas estão agindo assim, isto ficou normal, cada um faz o que quer, traz prazer, então vamos ter prazeres, só que Deus vê, Ele é santo, Ele é puro, e Ele é justo, Ele vê. Então, meus amados irmãos, se Deus vê, e você tem Deus no seu coração, você pode ir lá para Cochinchina, você pode ir para qualquer lugar, você é crente aqui e é crente lá, porque o Deus que está na sua vida, Ele está junto de ti, e você não quer aborrecê-lo por nada. E quando você ama a Deus, você ama o seu cônjuge. Quando você ama a Deus, você não quer fazer nada escondido de Deus, porque Ele habita em você, e consequentemente não estará fazendo nada escondido do seu cônjuge, porque você primeiramente teme a Deus e ama a Deus. Agora, se você não teme a Deus, não ama a Deus, quem é que você vai temer? Quem é que você vai amar? Então, meus amados irmãos, observemos o ensinamento da palavra de Deus nesta noite. Eu sei que esse assunto é um pouco indigesto, mas é para o momento, e é isso que Deus quer que você ouça, e que você guarde firmemente, porque você pode dizer assim: não, pastor, eu estou tranquilo, está tudo bem, mas a palavra de Deus também é preventiva, viu, irmão? Ela vem falando hoje, te avisando de algo que vai acontecer daqui um mês, daqui um ano, 2 anos, na minha vida, na sua vida, não sei, mas se você guardar esta palavra no seu coração, certamente que a estrangeira não vai entrar na sua vida, o estrangeiro não vai entrar na sua casa e nem na sua vida, e minha irmã, você estará protegida. E agora, os 2 últimos versículos, ele mostra qual é o fim do ímpio, qual é o fim dessas pessoas ímpias. Aqui diz que suas iniquidades o prenderão, estarão presos pelos seus pecados, e eles, diz a Bíblia, que eles irão morrer, ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. A igreja não anda errada, porque ela tem o guia, que é o Espírito Santo, ela tem a palavra de Deus, e quando nós começamos a errar, o Espírito Santo começa a falar e mostrar o caminho, e a palavra de Deus vem para nos endireitar as nossas veredas. Então, meu amado irmão, receba a palavra do Senhor. 1 Pedro 1,15 diz que nós devemos ser santo em toda a nossa maneira de viver. Seja santo na sua mente, seja santo no seu olhar, seja santo no que você ouve e nas suas palavras, e seja santo aonde você vai, porque a Bíblia diz em Hebreus 12,14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E sabe, irmãos, o céu muito breve vai receber um povo santo, uma igreja santa, uma família santa. Então andemos com os avisos do Senhor. Esses avisos devem estar no seu coração, de preferência que você possa estar repetindo continuamente estas palavras, porque isto te livrará da estrangeira e do estrangeiro. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor abençoe as nossas famílias, e que o Senhor guarde os nossos lares de todos esses males. Vamos nos colocar de pé, meus amados irmãos.